A estátua de Tiradentes, que fica no centro de Curitiba, foi feita por João Turim. Essa, em homenagem à professora Júlia Vanderlei, na Praça Santos Andrade, também. Assim como os tigres, que estão no Centro Cívico e em Santa Felicidade. Tem João Turim por toda Curitiba e pelo Paraná também. São mais de 20 monumentos espalhados por todo o estado. Consagrado pela escultura, o paranaense João Turim também se destacou na pintura. Levou sua obra para outros países, como França e Bélgica. Premiado nos Salões Nacionais de Belas Artes e elogiado pela imprensa da época, muito do seu acervo está nesta casa, no Centro Histórico de Curitiba. Subir essas escadas é viajar no tempo e visitar a história de um dos maiores artistas do Brasil. O espaço foi aberto em 1989. No mesmo ano, passou a ser administrado pela Elizabeth Turim, sobrinha neta do artista. Elizabeth, é uma casa, mas não foi a casa que o João Turim morou? Não, essa é uma casa, mas não foi residência do João Turim. Ele tinha sua própria casa, ateliê, onde ele trabalhava e morava. A casa tem uma história. Primeiro, foi uma residência construída por um cidadão de descendência alemã, que tem as iniciais jateadas na porta de entrada principal e que morou aqui com a sua família. E é um diferencial, né? Uma casa-museu ela é diferente de qualquer outro museu que fosse criado com uma arquitetura mais moderna, tudo mais, porque ela tem o aconchego da casa, né? Da arquitetura de época, do início do século passado. Por isso que a gente vê no teto, por exemplo, esses desenhos, essas características. Os tetos eram decorados, as paredes eram todas decoradas, né? Vocês podem ver que o pé direito é alto, né? Que hoje não se faz mais construção assim. As portas também com essa parte de vidro em cima, mesmo sendo de madeira na parte mais baixa, ela sempre tinha aquela parte, por ser alta, tinha uma parte de vidro justamente para dar a vazão, a claridade, né? Então ela é um diferencial, janelas, tudo isso. Então acho que essa memória arquitetônica de época é um bem preservável, né? Que a gente não pode perder também. Aqui nessa sala nós temos muitos objetos dele, muitas obras dele. Tem. Essa sala aqui, a gente tem, como o espaço também é limitado, a gente tenta fazer uma montagem que dê para fazer uma orientação para os visitantes e uma monitoria que dê uma leitura assim, mais ou menos geral do João Turim, né? Do que ele fez, como é que ele era esse processo de criação. Então você vai ver que tem algumas fotos que mostram ele fazendo a modelagem na argila, depois o processo já passado para o bronze. Então a gente tem essas possibilidades de conversar sobre isso, mostrando na realidade como é que ele estava fazendo, né? Porque ali tem um registro fotográfico. Esse acervo ficou recluso num depósito, né? E foi resgatado em 87 com o projeto da Lei Federal e depois foi instalada a Casa João Turim aqui e trazido o acervo dele para cá. Como era o processo de criação? Primeiro era feito na argila? Como é que era o procedimento? O processo de criação do João Turim sempre foi argila, né? Ele modelava, ele preservava essa modelagem sempre úmida, ele fazia uma forma em gesso, tirava um negativo dessa obra, depois com esse negativo que era a forma, ele fazia um positivo no gesso e esse gesso que iria então para a fundição para fazer o bronze. E como o acervo do João Turim ficou tudo no gesso, muita coisa a gente perdeu também. E o mobiliário também, porque aí o cupim também já tomou conta, né? Então nós temos pouquíssimas coisas, que é aquela peça que está no corredor, que é um console que foi feito por ele, e um espelhinho que está ali. Ele é reconhecido como precursor da escultura no Paraná. Não só da escultura, como designer de moda também e idealizador do estilo paranaense. Mas ele pintou bastante, né? Porque todo escultor ele também tem que ser um bom desenhista, né? Ele vai estudar muito anatomia, vai estudar muito o corpo humano, se é isso que ele vai representar, ou então os animais, no caso do João Turim, que é reconhecido como escultor animalista também, mas ele pintou bastante, mas ele não discutia pintura, ele pintava por prazer, assim, porque a pintura dava
a oportunidade dele sair do ateliê, né? A escultura prendia ele dentro do ateliê e a pintura ele podia sair com os amigos, que davam carona para ele, quando iam para o litoral, para algum passeio, e ele levava então a caixinha de tintas e algumas telas e ele fazia as suas pinturas. Como foi a vida dele? Onde ele nasceu? Onde ele se criou? Bom, o João Turim é filho de imigrantes italianos, né? Eles vieram aqui quando veio a maior leva de imigrantes para o Paraná, que foi em 1877. E ele nasceu no ano seguinte, em 78. Aos 13 anos de idade ele já trabalhava, aprendeu vários ofícios e entre esses o que vai destacá-lo como artista, que foi numa movelaria que fazia móveis muito finos, móveis estilo Luís XV, e ele vai se destacar nessa movelaria. Desde criança, Elizabeth está bem pertinho das obras do tio-avô, como nessa foto, ao lado dele e do irmão, dentro do ateliê, de onde saíram diversas criações. Tanta paixão pela arte de João Turim impulsionou a pesquisa para o lançamento desse livro. E foi baseado nessa documentação, do João Turim, pessoais e correspondências de época, que eu fiz uma pesquisa e foi então que foi realizado o livro sobre a vida e obra dele, né, com aspectos da vida e obra, que era impossível colocar tudo. E então o livro de 1998 eu consegui fazer. Comecei a pesquisa em 92 e em 98 eu pude lançar o livro. Ó, esse aqui é um dos manuscritos dele. Então ele vai questionar aqui a Escola de Belas Artes, do ensino de arte. Então que as escolas deveriam se preocupar em ensinar como a pessoa sai dali e viver da arte. Porque não era fácil um artista viver da sua arte, né? Senão, e isso deveria ser ensinado também lá para o artista, que você não pense, sai dali iludido, que vai ser um grande artista, que vai conseguir sobreviver com os recursos da arte. Então ele vai questionar tudo isso aqui nesses manuscritos também. E tem outros que ele vai questionar a família, a questão da posição da mulher, né? A religião, muitas coisas, enfim. Olha, eu acho que se o João Turim não fosse escultor, ele teria sido escritor, viu? A gente não trabalha o acervo do João Turim, a gente trabalha a questão de importância da preservação da memória, né? Da memória como um todo, da memória artística, do patrimônio, dessa casa como uma arquitetura diferencial de época, né? Pela estrutura que ela tem, do museu, extra-museu, digamos, o museu que está aí na rua, que está nas praças, que está nas calçadas, que está na aparência das casas, né? Das casas antigas em confronto com a arquitetura mais moderna. Então a gente tenta fazer um trabalho com os escolares no sentido de uma importância ter essa memória, da gente não perder isso, né? Seja ela do João Turim, seja ela de um outro artista, seja ela do domínio público.